Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui. E aí nós estamos continuando a aula de Revolução Russa. Então, a coisa estava bem efervescente lá na Rússia. Estava bem efervescente porque os mencheviques estavam no poder. Entretanto, a população russa e os bolcheviques faziam pressão sobre o governo de Lvov. E Lenin era um dos que mais fazia pressão, junto com Trotsky e outros, que na realidade não queriam que os mencheviques continuassem no poder. Os mencheviques, então, dentro dessas circunstâncias que se encontravam, eles mudaram o líder, colocando então no poder Alexandre Kereskin. Kereskin era um homem de linha dura, um general, e as relações com o povo ficou ainda pior do que no tempo de Lvov. E agora, a pressão dos bolcheviques sobre eles e a pressão também daqueles que eram antigos apoiadores da monarquia. Com essa situação, Kereskin, desesperado, começou a dar uma dura repreensão sobre o povo, de tal forma que ele usou com muita força o poder coercitivo. E aí ele dispersou todos aqueles que eram contra, inclusive a pressão dos bolcheviques, que já vinha então reivindicando que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Ele não atendeu isso, e isso foi a gota d'água. A gota d'água para então se formarem grupos de todas as formas contra Kereskin. Um desses grupos, formado então pelos ex-monarquistas, quiseram dar o golpe em Kereskin e assumir o poder. Do outro lado também, por causa da expulsão de Lenin e também de Trotsky, os bolcheviques se organizaram em um grande exército vermelho, com o objetivo então de derrubar os mencheviques do poder. E aí nós temos aquele momento que é o momento da Guerra Civil, a Guerra Civil Russa. Então o Exército Vermelho contra o Exército Branco. E o Exército Vermelho saiu vencedor. Com a vitória do Exército Vermelho, significa que os bolcheviques entraram no poder. E os bolcheviques entrando no poder, de volta então Lenin, de volta Trotsky e outras lideranças, e começam então a reorganizar o país. É interessante notar que com esse retorno de Lenin, com a vitória dos bolcheviques, então Lenin passa a ser um dos principais líderes da organização, então, da comissão de governo especial que foi montada ali pelos operários, né? Justamente por aqueles que eram trabalhadores, as camadas mais populares. O sonho de Lenin: todo o poder aos soviets, todo o poder às pessoas mais simples, às trabalhadoras, aos grupos de pessoas que representavam os proletários de todas as áreas. Ali então o governo começa a se organizar e nós entramos aí na transição do final ali de 1918, 19 para a década de 20. Com isso, então, Lenin, sendo aclamado um dos principais líderes, ele começa então a resolver os problemas econômicos. Mas que problemas econômicos? Nessa altura do campeonato, a Rússia não tinha mais riquezas. A Rússia estava em uma situação deplorável. E aí nós nos deparamos com uma coisa muito importante: a inteligência de Lenin. Lenin então começa a pensar que deveria dar um passo para trás para depois então dar passos para frente. E esse passo para trás seria dinamizar a riqueza do país conforme o capital, conforme a visão do capitalismo. Daí então ele criou o NEP, que seria a nova economia política. Essa nova política econômica, ela deveria então fazer gerar, produzir as riquezas primeiro para que depois então essa riqueza fosse distribuída. Mas no ápice do seu desenvolvimento ali, próximo à formação da União Soviética, justamente quando a Rússia começa a se organizar, ela passa também a divulgar as ideias do socialismo para aquelas que no passado haviam sido suas províncias quando a Rússia era um império. Agora, essas nações que estavam sob a liberdade e se organizando como república foram influenciadas por que estava acontecendo na Rússia, pela Revolução Russa, de tal forma que aí se formou um grande bloco
chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que Lenin não viveu para ver. Lenin morre e a morte de Lenin vai ocasionar um problema interno na Revolução Russa, naqueles que estavam liderando a revolução. Porque Stalin e Trotsky eram pessoas que tinham natureza e tinham pensamentos diferentes com respeito ao desenvolvimento do socialismo. Stalin pensava em um desenvolvimento político poderoso de uma nação que deveria ser a potência e isso deveria se concentrar na Rússia. Enquanto que Lenin pensava em repartir essas ideias, Trotsky pensava em repartir essas ideias e divulgar e fazer com que se ampliasse mais então a questão do socialismo no mundo. E esses dois vão se chocar, a tal ponto que Stalin, sendo então o mais rigoroso, o mais com fisionomia de ditador, persegue Trotsky a tal ponto que Trotsky abandona o país e vai para longe. Assim mesmo, Stalin paga mercenários para tirarem a vida de Trotsky. E assim Stalin fica no poder. Com Stalin no poder, as coisas vão tomar um outro rumo. Ao invés da revolução, ela seguia a linha de pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, que esperava que toda a riqueza fosse dividida pelos proletários, então que houvesse então a ditadura do proletariado. Stalin vai mudando essas realidades para aplicar na Rússia uma ditadura de um partido, do partido único, a ditadura do poder. E essa ditadura, ela começa com a estatização de tudo. Stalin, então, ele se apropria de terras particulares e desenvolve um plano de economia. O seu plano seria o plano quinzenal, a economia seria planificada. Ou seja, de 5 em 5 anos, o Estado dizia o que as pessoas deveriam produzir, o que o comércio deveria produzir, o que a indústria devia produzir, o que a agricultura devia produzir. E aquela produção, ela deveria ser com muita força. Aquela produção ela devia ser em larga escala. E aí então as riquezas se dinamizariam a partir do poder estatal. Na realidade, Stalin construiu o que nós chamamos de socialismo de Estado, que na realidade mais tarde se tornou um poder totalitário. Juntamente com o nazismo, o fascismo, o stalinismo se tornou um poder muito grande na Rússia, de tal forma que as pessoas que eram oponentes eram presas, eram levadas então para campos de concentração, para trabalhos forçados, e o stalinismo se tornou muito poderoso e muito perverso na Rússia. E na verdade, tudo isso só foi descoberto depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando então se descobriu que Stalin operava tudo aquilo na Rússia. Demorou muito tempo, porque Stalin ficou no poder e a Rússia começou a prosperar, especialmente no sentido das indústrias bélicas, armas e mais armas, e então depois da guerra havia uma grande concorrência entre a Rússia e os países capitalistas, que ficou conhecida como Guerra Fria, e essa grande concorrência ela ia dentro das questões bélicas e também dentro de outras questões econômicas. Com isso, a economia planificada ela ficou na Rússia, fortalecida até a década de 1990, quando então, com a perestroika, a Rússia veio então abandonar as ideias do socialismo fechado. Bem, meu aluno, bem, minha aluna, eu espero que você tenha observado, aprendido algumas coisas importantes da Revolução. Queremos terminar aqui colocando em ordem alguns pontos para que você se situe. Primeiro, vamos entender que a Rússia ela era czarista, absolutista. Depois, então, ela passa por um processo mais rápido, entre abril a outubro, de uma revolução quase capitalista, uma revolução burguesa, os mencheviques no poder. Depois, então, com a queda dos mencheviques, os bolcheviques entram no poder e instalam o que deveria ser a revolução proletariada, juntamente com a liderança de Lenin. Entretanto, Lenin morre, as disputas entre Trotsky e Stalin dá a liderança para Stalin, e Stalin, no final, instala sobre a Rússia e a União Soviética uma espécie de ditadura, de totalitarismo, e faz então do socialismo de Karl Marx um outro socialismo diferenciado chamado socialismo real, que na Rússia levou o nome de stalinismo. Bem, querido, espero que você possa ter tirado proveito da aula
Nós vamos nos encontrar depois. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.